Carlos tem uma pergunta. Diabetes versus suplementos. Se existe restrição. Então, Carlos, isso é uma coisa que... Obrigado pela sua pergunta, né? Uma pergunta bastante pertinente. Eu tenho um vídeo até publicado aí, se você quiser dar uma olhada lá no YouTube, lá, professor Roberto Doro. Tem um vídeo que eu publiquei a respeito da creatina, do uso de creatina. Só que, qual é o detalhe? Eu fiz uma pesquisa de trabalhos e quando eu fiz essa pesquisa, essa revisão, eu não localizei nenhum trabalho feito com portadores de diabetes tipo 1. Então, o que a gente tem aí? Para o portador de diabetes tipo 2, tinham lá vários trabalhos que usaram a suplementação com creatina associado ao exercício físico. E algo importantíssimo que eles mostraram nesses trabalhos é que aumentou bastante a translocação do GLUT4. O GLUT4 é uma proteína específica que a gente tem, principalmente no interior da célula muscular, que ela abre caminho na membrana para poder captar glicose. Quando a gente está em repouso, a insulina se liga ao receptor de insulina, tem uma série de reações químicas que faz com que o GLUT4, essa proteína, saia lá do meio do músculo, vá até a membrana, abra caminho e traga a glicose para dentro. Quando a gente faz o exercício, a captação de glicose através do GLUT4, ele independe da ação da insulina. Então, a gente fazendo o exercício, movimentando o tecido muscular, você vai diminuindo a sua reserva de energia do glicogênio muscular e automaticamente acontece essa série de reações químicas, independente da sinalização da insulina, para captar a glicose lá do sangue. E a creatina, ela ajudou a suplementação com creatina associada ao exercício em portadores de diabetes tipo 2, desculpa, ele aumentou a translocação da quantidade de GLUT4. Alguns trabalhos mostraram lá aumento, até na síntese proteica também de GLUT4. Porque normalmente no portador de diabetes tipo 2, o que a gente tem duas situações aí. Muitas vezes a quantidade de receptores no músculo ele acaba diminuindo para a insulina e também a quantidade de proteína que transporta a glicose. O GLUT4 também ele fica diminuído. Com o exercício, o corpo, claro, busca situações de equilíbrio. Então você faz o exercício, capta a glicose lá, mas tem poucos transportadores, o corpo, no pós-exercício, o sistema começa a fazer mais síntese proteica de GLUT4 para poder transportar a glicose. No portador de diabetes tipo 2, é bastante comum isso. Só que com a suplementação de creatina, o que acontece? Mesmo que tenha uma quantidade menor de GLUT4, ele transloca mais rápido. Então trouxe sim um benefício. Com relação a diabetes tipo 1, eu não encontrei nenhum trabalho publicado relacionado à suplementação de creatina. Então, mesmo porque a função renal em quem tem diabetes, normalmente ela é medida pela quantidade de proteína que é expelida pela urina, né, pela quantidade de microalbuminúria. E tanto no tipo 1 como no tipo 2 é feita essa medição. Só que a indicação de alteração na quantidade de proteína saindo na urina, por exemplo, de microalbuminúria, ela está relacionada aí no diabetes tipo 1, ele mostra o quê? Uma diminuição na taxa de filtragem renal. Quer dizer, a função renal ela está alterada. Mas no diabetes tipo 2, essa mesmo microalbuminúria, o mesmo exame, ele tem uma indicação de risco cardiovascular. Então, quer dizer, aumenta a quantidade de proteína pela urina no portador de diabetes tipo 2, quer dizer que o risco cardiovascular dele aumentou. No diabetes tipo 1 é que o rim dele não está funcionando muito bem. Então, em uma situação dessa, certamente nenhum tipo de suplemento, principalmente pensando em suplemento proteico, ele deve ser aplicado a esse indivíduo. Então, é algo assim, toda vez que a gente pensa, um portador de diabetes, é importante suplementar? Primeiro, a gente tem que entender que o próprio nome no caso aí do suplemento, ele já indica para o que ele veio. Ele vem para tentar complementar o que você não está conseguindo ingerir. Então, poxa, eu estou treinando, sou um atleta de alto rendimento e a quantidade de calorias que eu estou ingerindo, a quantidade de macronutrientes e micronutrientes não está sendo suficiente. Consequentemente, você precisa sim suplementar. Agora, quando a gente fala de exercício e diabetes, o diabetes ele é uma doença que, dependendo do tempo que você convive com ela, ela pode te afetar mais ou menos dependendo do tratamento que você faz e do sucesso desse tratamento. Então, é uma coisa que quando a gente pensa em suplementação, a gente tem que levar aí primeiro dois fatores, eu acho que são fundamentais. O primeiro é consultar o médico,
que te acompanha, ou que acompanha a pessoa aí que tem diabetes no caso, para ver como é que está a função renal, se ela está adequada. O segundo seria consultar um nutricionista ou uma nutricionista para avaliar se a ingesta calórica que você tem em relação ao gasto energético que você tem com o treinamento, ele não está balanceado e realmente faça necessário a ingesta de suplementos. E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado quando a gente pensa em treinamento e suplementação é que quando a gente consome, por exemplo, suplementos proteicos, o seu corpo, para construir proteína, ele tem que gastar energia. Essa energia ela vai ser degradada geralmente da molécula de gordura, que é quando a gente está em repouso, é da onde gera energia. Só que essa energia que é degradada da molécula de gordura, para a gordura ser degradada totalmente, lá, o ácido graxo ser degradado totalmente e gerar ATP para o nosso sistema, precisa também de piruvato, que é uma parte da molécula de glicose. Então, se a gente pensa para o meu corpo funcionar bem, o que eu preciso? Gordura em repouso, né? Preciso da gordura para servir como fonte de energia e também preciso de glicose. Então, pode observar, se você pegar e ler nos suplementos, mesmo suplementos proteicos, barrinhas de proteína, você vai perceber isso. Tem lá, às vezes, uma quantidade grande de proteína, de concentração, né, proteica, só que ele também tem uma quantidade grande de carboidrato. Porque o carboidrato faz-se necessário para estimular a síntese proteica no nosso sistema. Não é só consumir a proteína. Se eu fico consumindo um monte de proteína e não tenho glicose suficiente para ser usada como fonte de energia, o que o corpo vai fazer? A partir do momento que esses aminoácidos chegarem no nosso sistema, uma parte deles, os aminoácidos não essenciais, eles vão para o fígado para sofrer um processo que chama desaminação, que vai remover o grupo nitrogenado desses aminoácidos e convertê-los em glicose, já que o corpo tem pouca glicose. Então, se isso acontece, uma parte daqueles aminoácidos que deveria estar entrando ali nas cadeias proteicas para poder produzir proteínas para o nosso corpo, ele acaba sendo usado como fonte de energia. É algo que não é interessante. Então, a gente tem que levar em consideração a saúde do indivíduo, né? Quer dizer, ele está em condições, e outra, a real necessidade disso. Uma coisa que me assusta muito, que eu vi crescer muito nos últimos anos, foi que hoje as pessoas vão treinar e a pessoa normalmente, se a gente pensar em importância, o tipo de treinamento, a frequência do treinamento, a intensidade com que ele treina, vamos pensar aí que geralmente quem quer suplementar, a suplementação principalmente proteica, ela está relacionada ao indivíduo que quer aumentar a massa magra. Então, claro, por exemplo, você suplementar com aminoácidos de cadeia ramificada, os aminos BCAA, são aminoácidos que automaticamente eles vão ajudar a repor mais rápido, a fazer a síntese proteica. Mas para isso você precisa ter glicose no sistema, senão não adianta nada. E quando a gente começa a ter uma quantidade muito grande de aminoácidos, uma parte deles é desaminada. Foi o que eu falei, uma parte dos aminoácidos não essenciais, ele vai virar glicose. Só que qual é o prejuízo que o nosso corpo tem disso? Nesse processo químico é gerado aí ureia, que precisa ser eliminado e normalmente vai ser eliminada pela urina. E para eliminar a ureia pela urina, você vai aumentar a taxa de filtragem renal. O rim vai ter que trabalhar mais rápido e vai perder mais água com isso. Então o indivíduo precisa ingerir uma quantidade maior de água. E isso, infelizmente, é algo que eu percebo, que eu comentei, né? Comecei a comentar, o vídeo deu uma travada que eu parei, mas eu falo do peso, né, que a gente tem. Então, assim, você vai treinar, você pega e treina. De acordo com o volume e intensidade que você treina, você vai ter resultados. O resultado que você quer. Só que hoje, o treinamento parece que ele perdeu importância. E aumentou a importância do quê? Da suplementação. Então, hoje as pessoas estão entendendo que suplementando eu vou ter resultado negativo. Você não terá resultado se você não treinar de acordo, que foi o que eu falei, né, na aula de hoje aqui, no nosso momento aqui de conversa. O que eu enfatizei bastante é exatamente isso. Você tem que dar estímulo para o seu corpo, para quebrar esse estado que ele está de homeostasia, quer dizer, de equilíbrio, para estimular o sistema a se readaptar. E isso tem que ser frequente quando a gente treina. As cargas de treinamento, elas têm que ser sempre superiores ao que você suporta. Durante um período. Pô, mas eu estou me sentindo cansado. Então diminui um pouco a intensidade para se adaptar. Para o corpo adaptar aquilo. Aí aumenta de novo a carga de treinamento. Isso é fundamental para a gente. Tanto quando a gente pensa em saúde, como quando a gente pensa em alto rendimento. Isso se aplica nas duas situações.
Claro que o indivíduo que tem um problema de saúde, é sedentário, ele vai ter que começar levinho. Aos poucos ele vai se adaptando. Adaptou, aumenta a intensidade. Adaptou, aumenta a intensidade. Isso é extremamente importante. Então não adianta você ficar suplementando, como, né, a gente já ouviu falar mais do que uma vez, que teve uma época que as pessoas tomavam, por exemplo, isotônico, né? O Gatorade foi bastante usado como isso, que era coloridinho, ali, todo mundo tomar como um suquinho. Cara, aquilo ali é uma bebida para reidratação. Ela tem água, tem glicose para servir como fonte de energia e tem também minerais para repor, para te reidratar. E se você consome uma quantidade muito grande de minerais, o que vai acontecer? O seu rim vai estar trabalhando e muitas vezes esses minerais eles acabam ali se solidificando. Se junta um ao outro, ele começa a ter problema renal, dá pedra nos rins, por exemplo. Então, os suplementos eles são muito específicos, você vai usar com um fim específico, não é simplesmente suplementar por suplementar. As pessoas hoje acreditam, falam, eu vou treinar, não, eu tenho que, terminou o treino, eu tenho que consumir o whey protein. Não necessariamente. Se você depois do treino, você consome queijo, você consome carne, você consome ovo, você consome alimentos que contêm proteína animal, certamente você não precisa tomar o whey protein. E muitas vezes, dependendo da dosagem que você toma, e tem diabetes, precisa tomar cuidado com a quantidade de glicose também que está ali inserida no suplemento. Então isso também é algo importante. E quando você perguntou da suplementação, você não foi específico em relação a isso. Eu estou falando da proteína porque é o mais comum acontecer. Agora, quando a gente pensa em exercícios de longa duração, para quem tem diabetes, a suplementação ela se faz necessária. Né? Você tem que suplementar com carboidrato. Então, quer dizer, o tipo de exercício que você vai fazer, tem que controlar a glicemia, tem que talvez utilizar aí a maltodextrina, que é um tipo de suplemento que ele vai chegando aos poucos no sistema, talvez ele vai fornecendo energia para você. Se você está fazendo exercício aí e tem diabetes e vai fazer exercício com uma duração um pouco mais longa, medir a glicemia e ir dosando essa quantidade de suplementação com carboidrato através da maltodextrina. Ou mesmo, se for fazer o exercício em temperaturas talvez um pouco mais altas, seria talvez interessante ir suplementando com o isotônico. Que como eu falei anteriormente, o isotônico ele tem água, tem glicose, que é o que a gente, quando pensa aí no diabetes, é importante, e também tem minerais ali para ajudar na reposição, na reidratação. Então você a cada período vai suplementando um pouco com o isotônico, que ele vai te fornecer glicose também suficiente para evitar algum quadro de hipoglicemia numa situação onde a gente tem que treinar por um período maior. Tem um outro suplemento agora que eu não estou me lembrando o nome dele, que ele é feito da beterraba. E esse ele é interessante porque o efeito dele é mais lento ainda do que a maltodextrina. E esse suplemento também ele pode ser usado. Então, quando a gente fala de suplementação, para quem tem diabetes, é uma coisa muito grande. Inclusive, aconteceu um episódio comigo há anos atrás, quando eu comecei um grupo de corrida, né, com portadores de diabetes tipo 1. E claro, a gente sabe que quando você está ajustando ali o exercício, para quem não está treinando e começa a treinar, os riscos de hipoglicemia ele é maior. E a gente estava treinando para correr provas com 5, 10 quilômetros. E o que eu fiz? Eu fui fazer uma parceria com uma loja de suplementos esportivos. Quando eu cheguei e conversei com a pessoa, falei, olha, eu tenho diabetes tipo 1, eu estou responsável por formar esse grupo de portadores de corredores com diabetes tipo 1, e eu quis fazer uma parceria com ele buscando, na época, um suplemento que chama Carbap, um suplemento com carboidrato. Daí ele falou para mim, poxa, mas você vai dar açúcar porque para quem tem diabetes? Falei, vou, porque se fazia necessário naquele momento. E não era em todo momento que a gente suplementava. Então, a suplementação, muitas vezes, se a gente pensar suplementação proteica, a gente tem que levar em consideração esses fatores que eu comentei anteriormente. Como é que está a sua saúde, né? A sua função renal. Primeiro tem que consultar um médico, depois um nutricionista para ver se realmente precisa dessa suplementação. E caso seja necessário, tenho certeza que o profissional da nutrição ele vai saber orientar, né? Sendo aí que não vai ter nenhum problema, já que você fez os exames que são necessários para detectar como é que está a sua função renal. Né? Agora, suplementação com carboidrato, nós que temos diabetes tipo 1, a todo momento a gente precisa. Isso é comum acontecer. Você está fazendo exercício, de repente o tipo de exercício que você está fazendo, porque, por exemplo, hoje mesmo eu fiz uma postagem aí, com a glicemia, que eu fui começar a fazer exercício, estava fazendo hipoglicemia.
estava com 68. Através do exercício, com a suplementação de carboidrato, eu consegui aumentar a glicemia. E depois eu fiz a postagem aí mostrando para vocês, e agora antes da live eu fui medir e tinha até aumentado um pouco mais. Então, quer dizer, o efeito hormonal junto com a suplementação. Isso é importante. Fácil necessário. Né? A gente saber o tipo de carboidrato que vai consumir, que tipo de atividade que eu estou fazendo. Então, tudo isso são variáveis aí que a gente tem que controlar.